O pessoal está ali decidindo ainda. Todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui você vê dois tipos de pessoa, dois tipos de posicionamento e dois tipos de construção. O texto está falando a respeito de alguém que toma um posicionamento. O texto não fala a respeito de um nome de uma pessoa, mas alguém, todo aquele é um pronome. Então todo aquele que se colocar na disponibilidade de fazer uma construção de uma forma correta, todas as vezes que a adversidade vier, aquele que construiu corretamente vai permanecer com a sua casa de pé. Mas aquele que construiu de uma forma errada, já nas bases da sua construção, construindo em um terreno errado, em que não tem como construir ali, quando vier a adversidade, que a Bíblia chama de rios, de ventos, né? Vai haver o quê? Essa casa ela vai desmoronar. Então o texto começa dizendo assim: todo aquele é alguém. Talvez alguns estejam aqui, talvez alguns não. Então existem aqueles que se posicionam e que de fato decidem como vão construir a sua vida em Deus. Então existe um posicionamento a ser tomado. Vocês estão aqui, vão ficar esses dias até amanhã, vieram ontem, estão hoje, amanhã vão embora, estão sendo ministrados, e vai haver aqui dois tipos de posicionamento. Aqueles que vão ouvir e vão praticar, mas aqueles que vão ouvir e vai deixar com que as coisas fossem somente palavras ao vento. Então, a construção da vida de vocês em Deus está no posicionamento que vocês tomarem pós-acampamento. Tem alguém entendendo aqui ou não? Então, a maneira como vocês vão encarar, receber, aplicar e praticar aquilo que vocês estão recebendo vai definir como a vida em Deus de vocês vai ser depois daqui. Porque não se diz respeito a esse momento aqui. Aqui é o momento onde vocês estão sendo municiados, capacitados, bombardeados. E aí, depois daqui, é que vai ser o resultado de tudo aquilo que vocês vieram fazer aqui. Se vocês vieram para cá com o desejo no coração de ter uma construção de uma forma correta, num lugar correto, com materiais corretos, essa casa será construída nesse lugar onde tem uma base, um fundamento, onde quando os ventos soprarem, quando os rios vierem, quando a tempestade vier, a sua casa não será derrubada. E essa casa que eu estou falando não é uma casa física, mas a casa, templo de vocês, a vida de vocês com Deus. Vocês decidem o que vocês querem de vocês na vida com Deus, que vocês decidiram caminhar. Amém? Então, isso aqui não pode ser somente um momento onde vocês vão ficar 3 dias para jogar um baba, tomar um banho de piscina, ouvir uma palavrinha e depois vai embora. Não, aqui pode ser definido o restante da vida com Deus de vocês. Ok? Vocês estão entendendo aí ou não? Então, por favor, se vocês vieram para cá
com esse posicionamento de fato, aplicar a sua vida, a de fato agora entender que vocês dependem totalmente de Deus para tudo. Quando eu digo para tudo, é para tudo. Todas as decisões que tomamos na nossa vida, Deus precisa ser o principal participante de tudo aquilo que vocês fizerem. A gente não pode tomar decisões na nossa vida sem consultar o Espírito Santo que está dentro de nós. Como é que nós vivemos uma vida com Deus e não consultamos a Deus a respeito até de uma comida que vai comer? De um lugar que eu vou? De coisas do cotidiano que vou fazer? Deus precisa ser o participante em tudo. Pode parecer uma balela, pode parecer conversa de pregador radical, mas não é. Porque decisões que tomamos, e se tomamos decisões erradas, vai chegar o boleto uma hora. Se você tomar a decisão de... Eu estou vendo muito jovem aqui. E jovem, daqui a pouco, ele quer o quê? O que o jovem quer? Estou vendo ali um casal de namorado. Daqui a pouco eles precisam o quê? Casar. Quem quer casar aqui? Tem gente que não quer, não. Se vocês tomarem a decisão errada de escolher a pessoa errada, vocês vão sofrer por resto da vida de vocês. Eu conheci a minha esposa, eu tinha 15 anos de idade e ela 16. 15 aninhos, era um chuchuzinho, pitel, ainda é. Eu namorei minha esposa há 9 anos. Alguém quer namorar 9 anos? Namoramos 9 anos. Eu era do mundão, queria mais enrolar e namorar e curtir. Mas o crente, deixa eu te falar, agora eu vou pegar. Crente, olha só, procura na Bíblia aí onde tem namoro. Procura aí. A Bíblia não fala sobre namoro. Namorou, já se prepara para casar. Viu, varão? Namorou, já tem que estar tudo encaminhado pro casamento. Minha filha, ela namorou, nem namorou, né? Ela já conheceu o menino e naquele um ano, na verdade, já foi a preparação para o casamento dela. Foi 9 meses. Fizeram agora 11 anos de casado. E deram um casal de netos lindos. Só para você ter noção, vou contar o testemunho rápido aqui. Acho que a Amanda já conhece, alguns aí conhecem. Mas a minha filha, ela namorava um menino de uma outra igreja que eu era. O menino era bênção, menino de louvor. As meninas gostam dos meninos de louvor, não sei porquê. Mas tá em tudo quanto é lugar. Menino era bênção, não tinha nada contra ele, só que eles brigavam muito. E aí um dia eu entrei no quarto, possuído, mas foi possessão benigna, e profetizei para ela, falei, olha, Deus tem alguém separado para você. E aí ela 2 dias depois terminou com esse menino, e aí de repente começou a aparecer um outro rapazinho lá em casa. Mas isso acho que só acontece lá no Rio de Janeiro, aqui não acontece assim. Esse menino já gostava dela desde a infância, desde o colegial que eles estudaram. E ele começou a investir pesado. Minha filha, na época, trabalhava numa farmácia. Aí, uma vez, ela trabalhando, entrou uma menina da Monte Carlo Joia para poder medir o dedo dela, para ver o tamanho lá da aliança. Ela nem percebeu, pensou que era eu que tinha mandado, a mãe. Perguntou a menina da faculdade se era e tal, ninguém. E aí, tudo bem. E esse menino investindo, indo lá... Sempre. Teve um dia que eu chamei ela e falei, olha só, você tá namorando esse menino? Ela, não, pai, em nome de Jesus. Tô namorando não. Tá bom. Não gosto dele não, pai. Tá bom, filho. Não tá, não tá. E o tempo foi passando e ele investindo. Saía para tomar sorvete, para fazer isso, ir no cinema, passear e tal. E eu tô de longe, a gente tá só vendo. A gente, né? Aí quase um ano...
Eles foram para a ilha de Paquetá passear, eu estava em casa com a minha esposa, ela me ligou e falou assim, pai, você está em casa? Você está onde? Eu estou em casa com a sua mãe. Ah, não sai não que eu vou aí. Eu, tá bom. Esperei, veio ela com o menino, ele de mochilinha, ele magrinho. Vê se tem alguém parecido com ele aqui. Parece meio com o Gabriel ali, ó. Parecido com ele. Aí botou a mochila no chão, falou pra minha filha assim, Tairone, pega aquela chave que eu te dei. Ele tinha dado uma chave pra ela guardar. Ela guardou no quarto, aí nesse dia ele pediu, ela foi lá, pegou a chave, ele tirou um baúzinho de madeira, todo trabalhadinho, que ele é design de móveis, ele fez um baúzinho, e aí ele pegou a chave e abriu o baú, dentro do baú estavam 2 alianças. E aí ele chega pra mim e fala assim, seu Roberto, eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento. Eu falei, rapaz, eu não sei nem que você tá namorando minha filha, que negócio é esse de pedir a mão em casamento? Ele, não. Aí eu olhei pra minha filha, eu olhei pra ela, porque eu já tinha perguntado várias vezes a ela se ela tava namorando ele, eu olhei pra ela assim, ela, pai, tá apaixonada. Mas sabe o que é esse, aonde esse baú tava nesse período todo? Ele fez um voto com Deus, comprou as alianças, botou no baú, foi pro monte, não faça isso senão é macumba gospel. Isso aí foi Deus que mandou ele. Ele pegou esse baú, enterrou no monte, e todo esse período que ele estava investindo nela, a oração dele era, converta o coração dela ao meu coração. Tem uns aí já imaginando que vai fazer umas paradas para poder convencer. Eles já estão maquinando aqui. E aí, nesse dia, foi o dia em que ele pediu a mão dela em casamento. E aí, dali para 9 meses, eles se casaram. Foi a melhor decisão que eles tomaram na vida deles. Então, a nossa vida é tomada de decisões no Senhor, debaixo de oração. Nós não podemos fazer nada. Escuta isso aqui, ô jovem. Você não pode fazer nada na sua vida sem orar e colocar isso diante do Senhor. Você lembra... desculpa. Você lembra do Salmo 91? O Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não basta saber isso. O Salmo está dizendo, ó, aquele quem? Quem se posicionar em entrar nesse lugar de descanso. Você lembra lá hoje Israel está debaixo de 9 frontes de combate. Israel está guerreando nesses dias contra 9 frontes de combate, irmãos. Um país que é um ovinho do tamanho do Piauí, não, do tamanho de Sergipe. Guerreando contra 9 frontes. Irmão, só isso a gente vê que Deus é com aquela nação. E lá em Israel você sabe que existe um lugar de proteção chamado bunker. Alguém já ouviu falar? Sabe o que é bunker? Alguém sabe? Um lugar que eles ficam protegidos quando a sirene toca e os inimigos mandam mísseis, eles precisam entrar nesse lugar para ficar protegido. Toda casa em Israel tem bunker. Nas ruas tem bunker. É isso que o salmista está dizendo. Aquele que habita no bunker está protegido e vai descansar. Então não é para você saber somente sobre o Salmo 91. Você precisa viver isso. Então tudo o que está sendo ministrado aqui por todos esses fãs de Jesus. Você já viu o fã? Como é que o fã procede? O fã de algum artista, uma celebridade, sabe como é que é o fã? O fã, ele sabe tudo sobre o seu ídolo. Se você perguntar o fã da Anitta sabe tudo sobre a Anitta.
a cor da roupa que ela gosta, a comida que ela gosta de comer, aonde ela tem casa, o que ela gosta de fazer. O fã sabe tudo, todas as informações sobre o ídolo, o fã sabe. Aí você chega no ídolo, lá na Anitta, e fala assim, Anitta, você conhece aquele seu fã ali? A Anitta fala, não conheço. Assim são... Olha, você sabe que um dia Jesus vai falar isso a respeito de aqueles que não o conhecem. Ah, mas eu profetizei, eu era da Lírio, eu era do Labachúria, eu dançava, eu tocava, eu fazia, acontecia. Aí Jesus vai olhar e falar assim, mas eu nunca vi você no quarto. E aí? Como é que vai ser? O quarto, olha só, eu conheci a Deus, eu me converti dentro do meu quarto, sem nunca ter ido numa igreja evangélica, sem nunca ter sabido de nenhum versículo da Bíblia, ainda que minha esposa era afastada da igreja batista, mas ela, quando eu a conheci, ela estava mais fora do que dentro, e eu acabei arrastando ela para o mundão. Mas quando eu me converti, eu fui dentro do meu quarto, sem conhecer Mateus 6,10. 6,6, quer dizer. O que diz Mateus 6,6? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Existe uma recompensa para quem entra no quarto e passa tempo com Deus lá. E aí o que eu fiz? Eu, debaixo de uma angústia terrível, fui para o meu quarto, me ajoelhei na beira da minha cama, levantei. Esse foi o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor. Levantei minhas duas mãos para o alto, sem nunca, eu não sabia porque era oração, não sabia nada. O próprio Espírito me impeliu, me levou para lá. Eu levantei minhas duas mãos e disse assim, Jesus, se tu existes como esses crentes, fala aí. Se tu existes como Luciano, que era um jovem que tinha me evangelizado 3 anos atrás, fala. Entra na minha vida porque eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Para que eu fui falar esse negócio? Aleluia. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Aleluia. Nunca mais. Eu de olho fechado, eu vi uma luz muito forte, assim, tipo essa luz aqui, ó. Eu de olho fechado, mas era um negócio desse brilhando lá dentro de mim. E eu comecei a falar uma língua que eu nunca tinha falado na minha vida. Jesus não respeita a religião. A religião diz que primeiro você tem que ser batizado nas águas para depois você buscar o Espírito Santo. E se Deus decidir te batizar, Ele vai te batizar com fogo. Naquele dia, Deus me batizou com fogo. Eu saí dali com uma tocha. Fui falar para minha esposa, falei, entreguei minha vida para Jesus no quarto lá agora. Ela, é? Eu, é. O que eu faço? Tu tá indo para a igreja? Ela, não. Então, o que eu faço? Ela, eu tô indo numa irmã que ora, numa irmã de oração. Conhece aquelas irmãs do coque? Alguém conhece? Aqui é cocó, né? Lá no Rio é coque. Aqui é coque também? Amém. No outro dia, 5 da manhã, primeira sala de oração que eu conheci. Ela orava na sala da casa dela. Ela foi orando por todo mundo. E eu fiquei aquele meio ressabiado, sabe? Já viu o novo convertido, né? Quando entra na igreja, fica todo ressabiado. Eu fiquei num cantinho, ela foi orando todo mundo. Por último, ela pôs a mão na minha cabeça. Ela não orou, ela profetizou. Ela disse, homem, tu serás um pregador de multidões. Eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu sou um cheirador de cocaína, prostituta, essa mulher é maluca. Essa mulher é doida. Ela já estava me vendo 10, 20 anos à frente, Michel. Que coisa tremenda. Aí, sabe o que aconteceu? Olha a história, sabe o que aconteceu? 9 anos, 11 anos depois, isso foi em agosto de 1998. Em 2009, Santos me convidou a primeira vez na Bahia. Foi ali que começou a minha história na Bahia. Fui ministrar em Vitória da Conquista. Chegando lá, ministrei à tarde para os jovens, à noite o pastor me chamou para pregar à noite na igreja dele lá, igreja Sião, Nova Sião.
uma igreja enorme. Quando eu estou subindo no púlpito para pregar, eu tive uma visão. Quem aparece na visão? A velhinha do coque. Eu me vi ela com a mão na minha cabeça, dizendo assim: sou fiel ou não sou? Cumpro ou não cumpro com a minha palavra? Dali para cá, nunca mais eu parei de viajar por esse Brasil. Nunca mais. Então, a realidade da vida de alguns hoje aqui, você pode olhar para você e falar assim: que isso? Deus é doido, não vai fazer nada na minha vida. Vai. É só você entrar no bunker. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E descansar em Deus não é ficar deitado numa rede tomando água de coco. Descansar em Deus é continuar fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer, mas totalmente descansado no Espírito, mesmo que você olhe e veja que as coisas que você está fazendo é um grande desafio, mas Deus está contigo em todos esses desafios que você precisa romper. É Ele que vai te conduzir a superar todos os desafios que vêm diante de você. Lembra do versículo? A alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa? Essa palavra força é o mesmo que esforço. Então você causa alegria no coração de Deus quando você se esforça em superar os problemas, as tribulações, os desafios, as barreiras. Aí você causa alegria no coração de Deus. Deus olha assim: uau, meu filho, ele está rompendo os limites. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos, o que Deus está querendo falar para a gente agora, nessa noite? Irmãos, todos aqui que entregaram a vida para Jesus, após nós entregarmos a vida para Jesus, falei para você agora uma partícula do meu testemunho, depois a gente precisa tomar um posicionamento na nossa vida. A gente não vai viver mais a vida que vivíamos. O próprio Espírito Santo vai conduzindo você e dizendo a você o que você precisa fazer. Mas para que o Espírito Santo seja latente dentro de você, você precisa se relacionar com Ele. Você consegue viver dentro de uma casa, lá onde você mora, com seu pai e com a sua mãe. Você consegue ficar o dia inteiro sem falar com seu pai e sua mãe? Alguém consegue aí? Só se tu tiver tretado com ele, né? Ela brigou contigo, aí tu fica chateado com a tua mãe e teu pai e tu não quer falar. É ou não é assim? Mas se você vive uma vida natural dentro de uma casa, de um lugar, precisa haver comunicação, precisa haver conversa, precisa haver relacionamento. Então o Espírito Santo está aqui dentro. Ele quer se relacionar com você, ora. Ele quer conversar com você e você precisa conversar com ele. Tem gente na rua que às vezes passa umas ovelhas, me liga: pastor, eu vi você na rua, você estava falando com quem? Parece que você está doido. Eu falei: não, tá falando com o Espírito Santo. E eu ando rindo e chorando ao mesmo tempo. Tem coisas que Deus ministra no meu coração. Às vezes, uma situação que eu vejo na rua, eu começo a chorar. Sabe? Situação de injustiça. Coisas que você vê no dia a dia. Aí você olha, vê aquilo ali, sabe? Aí eu começo a chorar. Às vezes no carro, outro dia eu estava no carro dirigindo, aí passou um amigo do lado, olhou, eu estava cheio de lágrimas no olho, eu olhei para ele assim, ele: cara, Roberto, está com algum problema. Falei: não, meu problema é o quebrantamento de Deus sobre a minha vida. Esse é o meu problema. Só que hoje, a vida cristã, a gente foi perdendo essa sensibilidade. Eu quero orar por vocês, para que vocês tenham sensibilidade no Espírito. Para vocês terem, sabe, esse feeling do Espírito tocar em vocês e vocês serem pessoas quebrantadas diante do Senhor. A Bíblia diz que o contrito e o quebrantado Deus não resiste.
Há uma recompensa para aquele que é contrito e quebrantado. A gente não pode viver com Deus e viver uma vida apática, sem lágrima nos olhos. Deus ama. Olha, talvez aqui alguns de vocês não vão conseguir orar, mas se vocês derramarem lágrimas, as lágrimas falam muito mais do que palavras ao léu. Às vezes oramos coisas que Deus não queria nem ouvir aquilo ali, mas quando você se quebranta, meu Deus, aí é diferente. E tem muitos de vocês aqui que Deus está doido para ver você quebrantado diante dele. Deus está doido para ver você, sabe, se submetendo ao governo dele sobre a tua vida. Tem coisas na sua vida que você vai querer fazer e o Espírito Santo vai dizer para você o que você precisa fazer e não necessariamente isso que você queria fazer. Porque como foi pregado de manhã, as nossas vontades elas querem prevalecer sobre a nossa vida e, sabe, nos direcionar a lugares que não é lugar que talvez agradasse ao Senhor. Então, qual é esse lugar que eu preciso estar para agradar o coração de Deus? Por isso você precisa se relacionar com Deus. E aí ele vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. Então a gente não pode viver uma vida com Deus somente com 2 horas de culto. Alguém que vive com Deus e só encontra Deus no domingo à noite, deixa eu te dar uma notícia, você é um religioso. Você é mais um que andou na turma de Jó quando ele não conhecia Deus de ouvir falar. Então talvez Deus vai precisar te chacoalhar e apertar algumas coisas na nossa vida para que a gente venha a conhecê-lo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Todos que estão aqui, se estão aqui, é porque em algum momento na sua vida alguma coisa deu errado, foi mal, e você hoje encontrou o Senhor. Foi ou não foi? Ou você olhou para Jesus e falou assim, Jesus, tu é tão lindo que eu vou agora entregar minha vida para Jesus. A nossa vida sem Jesus era toda esbagaçada, como vocês dizem aqui. E aí sim nós entendemos que precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. E aí após entregarmos a nossa vida para o Senhor, Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. E é isso que Ele quer fazer dia após dia, porque a gente acha que só levantou a mão, agora a minha vida é de Jesus e agora está tudo certo. Não. A santificação é um processo. Dia após dia. Não é algo que vira uma chave assim, de uma hora para outra e já está tudo certo. Não. Todo dia. Por isso que eu falei de manhã, a Bíblia fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então existe um modus operandi de caminhar com o Senhor. Amém, irmãos? Então essa expressão, todo aquele, o que ela quer dizer? Todo aquele. É essa pessoa que tomou essa decisão de fato agora se posicionar e caminhar, ouvindo a voz de Deus e obedecendo o seu chamado. Todos vocês aqui, todos, sem exceção, todos, até a criança, até o filho da menina que está ministrando aqui, está no colo dela aqui, olha lá, está lá. Já tem um chamado celestial sobre a vida dessa criança. Já existe um decreto de Deus sobre a vida. Ela não sabe nada que está acontecendo ali, está ali no sono profético. Mas já existe uma carga sobre a vida dessa criança. Imagine para mim, imagine para você. Então a gente não pode mais viver com Deus uma vida ao léu, sem propósito, sem direção, só para curtir a vida de crente. Existe uma tarefa celestial para você. Lembra da greve dos caminhoneiros? Vocês lembram?
que aconteceu na greve dos caminhoneiros? Começou a faltar o quê? Insumo nas empresas, gasolina nos postos de gasolina. Começou a faltar alimento nos CEASAs, né, nos centros de abastecimento. É isso que acontece quando Deus te chama com o encargo de levar algo para alguém. Você é alguém que tem algo de Deus na sua vida e que pessoas que estão ao seu redor estão aguardando aquilo que está em você. Não sei se você está conseguindo compreender o link que eu estou fazendo com a greve do caminhoneiro. O caminhoneiro é aquele que carrega, por exemplo, vai levar alimento para o centro de distribuição. Se ele faz a greve e não leva o alimento para o centro de distribuição, o centro de distribuição não distribui para as pessoas na sua casa. Então a pessoa fica sem alimento em casa porque o caminhoneiro fez a greve e não levou, não abasteceu o centro de distribuição. Assim somos nós, que quando não exercemos o nosso chamado. Se você não exerce o seu chamado, tem pessoas que vão sofrer, mas por causa de você que não levou o alimento para essa pessoa. Você está conseguindo compreender? Então todos vocês aqui têm um encargo de Deus, têm um chamado celestial, têm uma tarefa para cumprir no reino de Deus. Deus não te chamou somente para ser salvo. A salvação é uma porta de entrada apenas. Vocês estão entendendo? Salvação é o ticket de entrada em um lugar. Eu falo lá na igreja que a salvação é o ticket de entrada do Beto Carreiro World. Glória a Deus, você está salvo, vai para o céu, fique em paz. Não vai para o inferno não, Deus já te... Mas existe uma tarefa no reino. É como alguém que só quer ter a vida salva, é alguém assim, né? Por isso que eu falei do Beto Carreiro. Ele está com um ticket de entrada lá do Beto Carreiro, ele passa na roleta do Beto Carreiro, passa na roleta, o Beto Carreiro é ali. Passou na roleta e primeiro banco que ele vê, ele... E ó, o que tem lá no Beto Carreiro? Uau! Aquelas montanhas russas doidona. Vários brinquedos que você curte. Assim é o reino. Deus não te chamou somente para ser salvo. Deus te chamou como um sacerdote no reino dele. Você está entendendo? Deu para entender esse link que eu fiz aí? Então, em nome de Jesus, que a partir desses dias, vocês comecem a colocar a vida de vocês para ser essa construção que Deus está querendo fazer em vocês. Mas construam da forma correta, com o material correto, da maneira correta. Porque nesse texto que nós lemos, nós vemos dois tipos de construção. E talvez nesses dois tipos de construção você vê as duas casas, uma do lado da outra. Aí você olha as duas, você olha aparentemente, visualmente. De fora você olha para as duas casas, é a mesma casa. As duas têm, né, janelas em cima, sei lá, varandão embaixo, mesma coisa, as duas casas. Já viu em condomínio? As casas são iguais, né? Então você olha as duas assim iguais, mas quando você vai na base, na construção, uma foi construída num terreno firme, em cima de uma rocha. Você está entendendo, irmão? A outra em cima de areia. Não sei quantos de vocês aí lembram quando caiu aquele prédio lá no Rio de Janeiro, Não, foi lá na Barra. Até hoje as pessoas, tem gente morando em hotel até hoje. Do Sérgio Naia. Quem lembra? Sérgio Naia. O prédio foi abaixo. Por quê? Foi construído com cimento de má qualidade. Até a areia da praia. O cara, para não gastar dinheiro, pessoas perderam tudo. Então assim é alguém que constrói a sua vida em um lugar que não tem fundamento. Vocês estão entendendo? Deus quer trazer sobre a vida de vocês fundamento. E Ele é o fundamento. Jesus, Ele é a rocha.
inabalável. Para quando a tempestade vier, saiba de uma coisa, vocês jovens que estão aqui, a vida não é um morango. Vou repetir, talvez você não ouviu. A vida não é um morango. Agora, para vocês, é tudo numa boa, tudo numa nice. Mas vão chegar desafios para vocês. Quando vocês casarem, vocês vão ter desafios diários. Todo mês vai ter boleto para pagar. Alô? Estão me ouvindo aqui? Vou repetir mais uma vez. A vida não é um morango com leite condensado. Vocês estão sendo preparados para uma vida com Deus. Amém? Esse texto é claro. A gente precisa tomar um posicionamento. Se o texto diz, todo aquele que escuta essas minhas palavras, vou repetir o que eu disse no início, existe aquele que vai ouvir e aquele que não vai querer ouvir. Ou até vai ouvir, mas não vai praticar. E aí você é enquadrado de ser ou não ser. Is question. Eis a questão. Se é para ser ou não ser, vai ter aquele que vai obedecer e vai ter aquele que não vai obedecer. Dois posicionamentos. Tem aquele que está aqui, que é ovelha, mas também tem aquele que é bode. Quem é? Não sei, Deus é que sabe. Aleluia! Tem aquele que é trigo, mas tem aquele que é joio. Quem é você? Estou perguntando, responde para Deus. Tem aquele que vai cumprir a grande comissão, lembra que eu falei de manhã? Mas tem aquele que vai ser um participante da grande omissão. Ele vai ouvir, vai saber o que precisa fazer, só não faz o que precisa ser feito. Ele omite. Ele faz cara de paisagem. Ele finge que nada está acontecendo. Ele só quer os seus deleites e os seus prazeres. Tem aqueles que vão desejar os prazeres, mas tem aqueles que vão desejar as coisas que são de cima. Dois posicionamentos. Jesus aqui está falando de dois grupos de pessoas, de dois posicionamentos, de duas decisões de vida cristã, de duas ações, de duas identidades. Quem é você? Lembra de Mateus 25, depois do 33? Quando o texto diz que ele vai vir com seus anjos. Alguém abre Mateus 25 aí a partir do 31. Vamos ler rapidinho para me terminar, porque tem ainda mais pregação para você ser bombardeado hoje. Não vou ler tudo não, vou dar só uma pincelada. Mateus 25, 31. Deus me mandou falar sobre esse texto em todos os lugares que eu for. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará um dos outros. Ah, meu Deus. Esse dia está prestes a acontecer. Quem é você? Não viva a vida cristã curtindo uma onda. Viva a vida cristã debaixo de um temor.
e santidade. Olha só que coisa. E diante dele serão reunidas 32, todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita. Olha aí, ó. Sabe o que quer dizer direita? Honra. Jesus está sentado aonde? Hã? Honra por tudo que ele fez na terra. Direita, honra. E desonra é aonde? Aonde? Isso é já para você aprender em quem você precisa votar. Tá? Se tem algum comuna em nosso meio, eu lamento te dizer, abre o olho para esse texto, que o texto está te dizendo aonde você vai estar. Eu falo mesmo. Isso aí. Agora vem o pior, não sei se é pior ou se é melhor, não sei. Então dirá o rei aos que estiverem à direita. Aleluia! Vinde! Benditos do meu Pai! Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí agora ele começa a falar, aqui que pega. Ele começa a dizer como esses que estão à direita viveram a sua vida cristã. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Olha só o que ele diz. Porque eu tive fome. E vocês me deram de comer. Eu tive sede. E me destes de beber. Eu era forasteiro e vocês me acolheram. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Enfim, os justos falaram isso por quê? Porque na vida dos justos isso era uma prática normal. Deixa eu te dizer outra coisa aqui. Evangélico nenhum vai para o céu. Parece heresia, né? Mas não é. Deus não tem nada a ver com religião. Quem vai para o céu são os justos. Aqueles que praticam justiça. Então, o que ele está dizendo aí? Para a gente fechar aqui. Existe um modus operandi de viver a vida cristã, que é dar de comer ao que tem fome. Não estou falando aqui que é para dar de comer a morador de rua, não. Não é só isso, não. Talvez alguém que esteja do seu lado, alguém que você saiba, que precise de ajuda, e você é alguém que agora é um cristão, e você precisa ser esse agente de socorro na vida de alguém. Se eu sou um cristão, sei que alguém está passando algum tipo dessas necessidades que eu falei aí, como fome, nudez, está precisando de ser acolhido, precisando de ser visitado na prisão, e nós não procedemos dessa maneira, eu sou uma fraude. Eu sou fake news. Vida cristã é morrer para mim mesmo e fazer com que o outro viva. Quando Jesus veio na Terra, para onde? Qual é a galera que ele procurou? Os empresários? Qual foi a galera que Jesus procurou? Quem foi?
Quem foi a galera que Jesus procurou? Isso é dolorido ouvir, né? Ah, Jesus Cristo foi para os maloqueiros, porque eram eles que precisavam de remédio e ele era o remédio. Então, nessa night tão linda, quem aqui quer viver essa vida cristã? Não tem problema, se você está ouvindo isso aí para você, não tem problema. Vai chegar esse dia aí, ó. Jesus vai vir com a comitiva de anjos e vai julgar a terra. O dia do grande julgamento acontecerá. Está pensando que eu vou passar de largo? Deus é o quê? Justo. E o seu trono é de justiça e juízo. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é para que você compreenda que existe um modus operandi de viver a vida cristã. Não é somente uma vida de 2 horas durante a semana. É uma vida diária a ser vivida. Onde todos os dias eu preciso oficiar diante do Senhor. Lembra do sacerdote que eu falei de manhã? Todo dia. Todo dia de manhã o fogo está se apagando. E o que eu preciso fazer? Colocar lenha nessa fogueira. E para buscar lenha dá trabalho, irmão. Tem que cortar a árvore e picotar a lenha todinha. Esse é o nosso trabalho. Todos os dias. Então minha oração nessa noite é para que você se apresente como um sacerdote diante do Senhor. E a minha pergunta aqui continua desde de manhã, quando o menino André e o Gabriel que veio se reconciliar com o Senhor. Porque o Senhor ministra no meu coração que existem pessoas que estão aqui nessa noite. Você até levantou a mão para Jesus. Você até está indo para a igreja. Você até vive uma vida cristã, assim, meio lifestyle. Mas Deus quer mais radicalidade na sua vida cristã. Se tem alguém aqui que de fato entende que precisa viver uma vida mergulhada na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer isso para a sua vida, eu quero orar por você. Queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Você quer de fato mergulhar nesse ambiente celestial. Mesmo estando na terra, o céu vai vir para a terra para transformar você dia após dia. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Você compreende e entende que você precisa ir mais fundo. As águas nos artelhos já não estão mais fazendo efeito. Você precisa entrar mais ainda para esse lugar profundo. Se você está aqui, sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu sei que está.